Fala, turma, vou mostrar para vocês aqui como está utilizando o nosso gerador de impulso de response para violão, RTR Studio. Vou mostrar aqui a versão online, tá bom? Vamos lá então. Na BAW de gravação, vocês vão precisar gravar as linhas de violão que vai estar sendo utilizado para poder fazer esses impulso response, gerar esses impulso response. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa gravar duas linhas do seu instrumento, certo? A primeira linha seria o captador, né, seja o piezo, magnético, outro tipo de captador. E a segunda linha, o microfone, né? Estou utilizando aqui o Neumann 184 para fazer essa gravação, né? Você vai precisar também no interface que grava duas saídas simultaneamente. Duas entradas, perdão. Então vocês vão precisar de duas entradas que gravam simultaneamente. Eu gravei aqui, vou dar um play para vocês ouvirem aqui. Vamos lá. Algumas orientações e detalhes técnicos que precisam ser bem enfatizados aqui. A primeira coisa, vocês precisam gravar essas linhas de violões, né? Bem gravado. Uma tocabilidade bem executada, sem trastejar a corda, sem rasquear a corda, né? E o máximo definido que você conseguir. Você conseguir gravar esse violão mais perfeito, né? Bem executado, bem nítido, melhor vai sair esse impulso response, né? Mais fiel vai sair esse impulso response. Então, toque bem, explore as regiões do braço do seu instrumento, né? Para pegar todas as frequências corretamente, desde as frequências mais graves até as mais agudas, certo? Faça solo, faça base, faça power chords, certo? Então, toque bem seu instrumento, né? Faça uma gravação bem executada. Outro ponto a ser enfatizado aqui é que você precisa gravar no mínimo 2 minutos de áudio, certo? Fazer uma gravação de no mínimo 2 minutos. Verifique também na sua DAW de gravação como que está chegando o sinal das duas linhas na sua DAW de gravação. Como vocês podem ver aqui, essas duas linhas que eu gravei, ela está batendo aqui em mais ou menos 12 dB. Então é uma entrada boa, é um sinal de entrada bom. Não está saturando, mas também não está faltando. Tá tudo bem nítido. Feito isso, essa gravação com todos esses critérios enfatizados, né? Vamos para o ponto principal. O ponto principal é dividir essas duas gravações. A captação, né, a linha da captação, ela deve ficar 100% para a esquerda, enquanto a linha do microfone 100% para a direita, certo? Verifique se está em 100%. Vou colocar aqui, vou reproduzir aqui novamente para vocês verem. Prestem atenção aqui em Smalt and Fire para vocês verem o quanto está bem nivelado. Certo? Feito isso, vamos renderizar esse arquivo então para a gente jogar lá para dentro do gerador, né? Basta selecionar então a pasta aí que vocês querem para renderizando, né? Selecione o nome do arquivo aí de renderização. Eu estou utilizando aqui um violão de assinatura minha, D45, né? E um microfone. O sample rate, vocês devem selecionar em 48.000 Hz. Os canais, né? Deve ser renderizado em estéreo, tá? Como a gente jogou cada um para um lado, né? O processamento vai ler esses dois lados individualmente, então precisa estar em estéreo. O formato em Wave 24 bit.
Vou estar renderizando aqui. Feito isso, basta vocês entrar então lá no gerador online. Quando vocês entrar a primeira vez no gerador, ele vai pedir que você faça o login na sua conta do Google. Então, se o de vocês não conectar automaticamente após isso, basta clicar aqui, vai aparecer um botão conectar. Então, após conectado, vai aparecer esse símbolozinho verde de que está conectado. Aqui na tela inicial tem algumas instruções, que é basicamente tudo isso que eu estou falando, mas se vocês quiserem ler aí, fica à vontade. Tá aqui as especificações dos arquivos que serão gerados. Enfim, vamos lá. Clique aqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão, né? Aqui em arquivos, nesse ícone da pasta. Vocês vão arrastar um arquivo que foi gerado, que foi renderizado lá da DAW, aqui para essa seção. Basta clicar em OK e vai ser carregado então esse arquivo. Pode demorar um pouco, dependendo da sua internet. Um detalhe importante, vocês vão descer até aqui na linha abaixo, em File Name, aqui entre parênteses aqui, em laranjado, vocês vão renomear exatamente com o arquivo que vocês gerou, que vocês renderizou. Para evitar certo tipo de problema, é só você vir aqui em renomear arquivo, e dar um Ctrl C. Então vocês vêm aqui, apagam o nome e dão um copiar. Certifique-se de que está .rede aqui, que é o formato do arquivo que a gente vai estar utilizando. Após isso, basta clicar aqui em executar, nesse íconezinho aqui do lado esquerdo. Feito isso, então, o Impulse Response vai estar sendo gerado. Isso pode demorar um pouco, dependendo da sua máquina. E se aparecer o sinalzinho verde aqui, é porque deu certo. Então aqui os arquivos foram gerados. Aqui são gerados 3 arquivos, né? Que é o blend. Esse blend ele representa 50% da captação piezo e 50% do microfone que foi gerado. Tem um match. Esse match ele é um ER processado já com edição. Então, geralmente ele vem mais claro, mais nítido que a versão standard, que é a versão principal, né? Que é o microfone, o IR do microfone que foi gerado, sendo 100% do microfone. Esse match aqui, ele usa um padrão de processamento diferente. Ele visa calcular, né, todas as frequências do microfone e aplicar ao IR que foi gerado. Então esse processamento ele tem de ser um pouco mais equalizado, digamos assim, certo? Então basta vocês clicar aqui nesses 3 pontos e fazer o download. Bom, então a gente vai entrar aqui na DAW para a gente fazer uma comparação. Eu vou colocar tudo aqui no centro novamente. Vou mutar aqui o captador. E vou insertar aqui então um plug, leitor de IR, para a gente fazer uma comparação desse Impulse Response que foi gerado. Vou utilizar o próprio plug do Reaper, que é o Reverb. Vou zerar esse DWAR aqui, que é a entrada. Eu quero ouvir só o Impulse Response que foi gerado. Vou colocar isso aqui no máximo, o Edge. Então eu vou adicionar aqui um arquivo do Impulse Response que foi gerado. Tá aqui os arquivos. Vamos testar primeiramente aqui a versão Standard. A versão Standard, que é a versão 100% do microfone. Vou dar um play para vocês verem e vou comparar então com o microfone. Vamos ouvir primeiramente a linha do microfone. Agora a versão Impulse Response. Vou fazer uma comparação agora dos dois.
Bom, como vocês puderam observar, o impulso response, né, ficou um pouco anasalado do que o microfone. Isso acontece porque a gente está usando um processamento aqui do próprio navegador, né. O ideal seria, se vocês querem ter um melhor resultado, baixar a versão do RTA Studio, no seu computador, né, que vai ter melhor processamento. Mas esse é um dos processos que eu mais gosto, processamento Blier, tá. Esse processo, eu tentei chegar o mais próximo possível do processo utilizado nos Impulse Response da Fishno, que para todos que conhecem, que sabe que é um dos melhores Impulse Response do mercado, né, e talvez do mundo, pela sua fidelidade, sua qualidade, né. Então eu aplico mais ou menos esse processo aqui nos meus Impulse Response, certo? E através desse processo a gente consegue, chegar a um resultado bem mais similar e real do microfone que foi utilizado na captura, né, além de melhorias ainda mais. Nesse processo a gente vai usar somente essa track aqui do captador, que a gente está usando o Impulse Response, né. Esse processo aqui, possivelmente o áudio vai ficar ruim para vocês aí, porque o áudio capturado é o áudio do gravador de tela, certo? No final vou estar colocando o resultado final aí do Impulse Response processado, tá? Aqui basicamente, então, vocês vão ter que utilizar um leitor, né, de Impulse Response. Quando eu disse eu tô usando o Reverb, eu tô usando aqui somente o sinal do Impulse Response. Aqui no gerador, como eu disse, são gerados 3 arquivos, vocês podem testar aí qual fica melhor para vocês aí. E vocês descendo até aqui embaixo, anteriormente eu não disse, mas vocês têm mais especificações, como as ondas, né, as frequências que mais atuam, né, no Impulse Response Quick Lab. E logo abaixo também tem aqui uma prévia, onde você pode estar ouvindo Impulse Response por gerado, né. Um ponto que deve se destacar é esse espectro aqui, que nada mais é do que o Impulse Response por gerado. Como vocês podem observar, aqui nessa região aqui, nos graves, esse Impulse Response tende a sobressair. Então, nesse processamento, a gente vai remover, então, né, essa sobra que acaba ficando, né, no Impulse Response para não causar um feedback quando for utilizar os Impulse Response de palco, né. O gerador de Impulse Response aqui para Windows, ele mostra exatamente as frequências que causam feedback. Aqui no gerador online, ele infelizmente não mostra, mas dá pra gente ter uma noção, né, e quando a gente trabalhar aqui também dentro da BAW, a gente vai conseguir identificar. Basicamente aqui são apenas 3 plugs que eu vou estar utilizando, né, para poder fazer esse processamento. O primeiro plug é um equalizador. Esse equalizador ele pode ser um equalizador free, né, um equalizador grátis. Esse da Novo aqui, ele é um dos melhores que eu acho, gratuito. Mas o que eu vou estar utilizando é um Pro, bem similar aí, que é o Pro Q3 da Fab Filter. Eu vou colocar aqui para reproduzir só para me analisar aqui algumas frequências que tá gerando feedback, tá sobrando, e eu vou eliminar essas frequências. Bom, então aqui eu fiz somente o grosso aqui, né, eu eliminei algumas frequências que estavam sobressaindo, que possivelmente poderia gerar algum feedback, né, e estragar e sujar mais o som. Mas eu não fiz uma equalização aqui mais criteriosa, somente algo superficial, só para mostrar para vocês como que funciona o processo. Bom, depois da equalização, a gente processa aqui mais interessante,
que eu acho nos impulso response da Fishna é o brilho, a nitidez que eles têm. Essa nitidez, eu consigo obter ela aqui através do próprio plug que tem dentro do Reaper, que é o plug Presence EQ. Esse plug aqui, ele trabalha em certas frequências e você consegue dar um boost em certas frequências que falta, né? E certas frequências que tem um déficit no impulso response. Praticamente quase todos os violões, né? Eles tendem a ter bastante harmônicos no médio. E no agudo acaba não tendo tanto, principalmente se você fazer uma captura com a corda que já foi utilizada. Então aqui eu vou destacar bastante aqui na região do 18.500K, né? Aqui é Cut Boost, né? É o boost que eu quero dar nessa frequência. E o Blend Rate também, para dar uma ênfase nessa banda. Então aqui eu coloco mais ou menos aqui em 0,28, 0,27, 0,28. E aqui no boost aqui eu coloco por volta de uns 6,5, mais ou menos, 6,48. Bom, então o resultado que eu achei que ficou mais agradável aos meus ouvidos foi com esses valores aqui. O boost em 7,56 e o Brand Ridge em 0,28, né? Ou é 0,29. O próximo plug que a gente vai estar utilizando aqui é um compressor. Esse compressor, ele é da UAD, Universal Audio. Esse plug aqui, no site oficial, em alguns períodos promocionais, ele acaba saindo grátis, basta você entrar no site e resgatar. Eu vou estar utilizando ele aqui porque eu resgatei, né? Então eu vou dar uma comprimida nesse impulso response. Eu vou dar uma comprimida aqui de acordo com o que eu acho que vai ficar agradável no som, sem comprimir tanto, né? E sem perder a dinâmica desse impulso response, mas para ficar um som bem pressão, né? Com a pressão sonora. Quando você bater nas cordas, esse impulso response responder, né? Responder legal. Eu vou ajustar aqui de acordo com o que eu achar melhor aqui e vocês vão acompanhando aí. Bom, então aqui eu achei que ficou bacana, né? Desses plugs que eu falei pra você, e vamos usar 3 deles. Esses plugs aqui, eles são externo, né? Somente esse leitor de impulso response ou presença aqui que é nativo do Reaper. Então, o próximo plug que a gente vai estar utilizando é esse Oxide Tape Recorder. É um gerador de fita, né? Ele vai gerar um efeito mais analógico, é um efeito com um pré mais satisfatório de ouvir, nos agudos médio mais definido, mais analógico. Eu vou reproduzir aqui e vou somente habilitar aqui então esse neb aqui na parte de baixo e vou estar dando um play aqui para me ver como que vai ficar. Geralmente esse oxide aqui eu coloco ele antes do compressor, né? Então ele vai ficar basicamente nessa ordem aqui, ó. É o impulso response, o equalizador, depois o presence aqui para dar aquele abrir um pouco, né, o timbre. Aqui então tem o Oxide Tape Record, né, que é para gerar um impulso response mais analógico, como se fosse uma fita, né, um som de tubo. E aqui por fim então um compressor. Eu vou dar uma reproduzida aqui pra gente ver e vou mostrar para vocês como a gente vai jogar isso aqui para dentro daqueles impulso response que a gente criou lá no RTE Studio.
ficou uma qualidade muito boa. Eu tive aqui que ajustar um pouco aqui do Presence novamente, porque esse Oxide aqui ele acaba dando ênfase, ressaltando bastante algumas frequências aguda e média. Então, basicamente ficou assim, certo? O que a gente vai fazer aqui então? A gente vai abrir uma nova DAW, um novo projeto. A gente vai copiar então o Impulse Response que a gente usou para editar. Vamos jogar para dentro da DAW, certo? Só para conferir aqui, é o mesmo que a gente está utilizando, standard, certo? Mas vocês podem fazer isso com qualquer outro Impulse Response que você estiver aí, ou qualquer impulse que foi gerado lá através do nosso software, certo? Aqui então, a gente vai a gente vai copiar aqui então todos esses plugs, né, esse processamento que a gente fez aqui, dá um Ctrl C, vai dar um colar aqui, certo? Então ficou aqui os quatro plugins. A gente vai dar um zoom aqui para ver o pico da onda, como que está, né, se não tá saturando, se não tá sobrando, se não tá, eh, passando aqui dos -12 decibel. Olha, passou aqui um pouco, né, para mais 3,4. Então a gente vai adicionar somente um plugin aqui, que é esse plug aqui, ó, Event Horizon Limiter Clipper. Ele vai limitar aqui até -1, né. Mas com isso também, eu vou vir aqui no Impulse Response na drag, eu vou abaixar um pouquinho só, certo? Aqui por volta de -1. Feito isso, a gente vai renderizar então tudo, né, com um novo arquivo. Vou colocar aqui só IE, só pra gente não atrasar aqui, cara, já tá muito grande o vídeo. Vou colocar 48.000 Hz, que foi o padrão usado, né? E mono, dessa vez a gente tem que renderizar em mono, porque esse impulse response aqui, ele foi gerado em mono, tá? Os impulse response gerados são todos monos. Somente a captura que a gente fez lá no início que é em estéreo, né? É, qualidade que é o formato em WAV 24 bits. Então pronto, o impulse response foi renderizado. Então aqui a gente vai desabilitar todos esses plugs aqui para a gente ver como que ficou somente o impulse response. Eu vou carregar ele aqui. Então pronto, a gente aqui já tem então um som bem bacana. Eu vou dar um play aqui para vocês ouvir, né, o antes e o depois. Vou só copiar aqui e colar essa essa track aqui, né, pra gente deixar um desabilitado com o som do captador e o som que a gente acabou de gerar, certo? Então vamos lá. Esse aqui é o som do captador. Esse aqui é o som do Impulse Response. Então, ainda continua sobrando um pouco dos graves, né? Porque ele tá somando junto com a linha. Eu não quis remover tanto grave assim, para não perder a pressão, não perder aquele peso que tem um violão. Esse processo geralmente é bom fazer no equipamento que você estiver usando ou na mesa de som. Porque se você já comprimir, se você já processar um impulso response sem grave, quando você for utilizar ele no palco, ou então em algum voz e violão que você precisar de certas regiões graves ali, não tem como você adicioná-las novamente, né? Então, por isso que eu prefiro manter certas regiões de grave no impulso response. Basicamente é isso então. Tem como também
criar alguns blends, tipo as porcentagens, através aqui da própria DAW. Se vocês quiserem, só deixar nos comentários aí que o próximo vídeo é ajudando a criar esses impulso response com intensidade, né? Tipo, 20% do microfone é 80% piezo, 40% microfone, 60% piezo. Para isso, você conseguir ter um som de estúdio, né, nas apresentações ao vivo, show, seja lá onde você for tocar usando Impulse Response. Então, basicamente é isso.